trabalho importante. E, portanto, precisamos ver isso reconhecido ao nível mais alto para depois o governo ser estimulado a intervir de forma devida, não é? Acho que é o espírito geral da coisa, já não é? estamos live, Rui, e por isso deixem-me, antes de mais, agradecer-vos a todos, ao Rui Vieira Neri, ao André Teodósio e à Cláudia Varjão, terem aceito este convite, este desafio para num sábado, nos primeiros dias do ano, discutirmos cultura e discutirmos o que é preciso na cultura e o que é que quem elegemos para a presidência da República pode fazer diferença pelos atores, os agentes da cultura. E por isso eu, sem mais, desejando a todos e a todas muito bom ano, aos que vão conversar comigo, mas também aos que vão estar a seguir esta nossa conversa através do Facebook, muito, muito bom ano de 2021, bem precisamos. E sem mais delongas, dou a palavra ao Rui Vieira Neri. Rui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo seu convite para esta conversa, que eu acho que é muito importante. Queria também dar um abraço aos meus colegas de conversa, à Cláudia e ao André. Eu acho que, independentemente da nossa opção de cidadãos, de apoiarmos a sua candidatura e de nos revermos na sua postura cívica e no seu programa, temos aqui um interesse egoísta também nesta conversa, que é a necessidade que nós, as mulheres e os homens da cultura, sentimos de ver o nosso trabalho reconhecido ao nível institucional, de percebermos que temos aliados no Estado Democrático e que os nossos magistrados eleitos reconhecem o papel que a cultura tem para a construção da democracia, para a construção de uma sociedade melhor, mais justa, para o desenvolvimento da economia. Basta lembrar que a cultura hoje representa na Europa cerca de 3,5% do PIB e do emprego e que tende a crescer exponencialmente, até porque as questões da criatividade e da inovação estão cada vez a ter maior importância na própria competitividade económica. Nós hoje em dia não compramos produtos apenas pela função que eles desempenham, mas também porque há uma empatia de gosto com eles, e isso implica uma criação estética, inovadora, uma imagem. Mas eu devo dizer que digo estes argumentos todos, que acho que eles são importantes, mas que o principal papel da cultura está para lá da economia, está na qualidade da democracia, da cidadania, na persecução da felicidade, que é um direito que eu acho um direito democrático fundamental. E para isso nós precisamos de uma Presidente da República que olhe para nós com confiança, que nos dê estímulo, que reconheça o nosso papel, que explique aos cidadãos que muitas vezes são bombardeados com uma propaganda hostil ao setor da cultura, que nós não somos uma espécie de parasitas subsidiodependentes, que somos agentes de cidadania fundamentais, que promovemos valores democráticos, que promovemos valores de dignidade humana, de justiça, de integração social, e que o nosso papel, e o apoio do Estado ao nosso papel, não é um apoio individual às pessoas da cultura, é um apoio à cidadania, à sociedade, a cada um, e dos cidadãos e das cidadãs que beneficiam desse trabalho. Porque nós estamos um bocadinho fartos, com toda a franqueza, de muitos discursos de lágrima no olho sobre o papel da cultura, e depois há imenso amor pela cultura e há um enorme desprezo pelas pessoas que fazem a cultura. Eu não me posso queixar porque eu sou um académico institucional, tenho um emprego, tenho um salário ao fim do mês. Grande parte das pessoas que fazem a cultura não têm, vivem de uma coisa fugaz, que é cada uma das oportunidades, e lutam para fazer isso com uma coragem, com um espírito de sacrifício extraordinários, que constantemente não só não é reconhecido, como é insultado e desvalorizado de uma forma inconsciente. Portanto, nós precisamos de um aliado, neste caso de uma aliada, na Presidência da República, que nos ajude a fazer passar esta mensagem que nós somos socialmente úteis. Eu, como professor, sou pago não com um benefício individual, o Estado não me está a subsidiar pessoalmente, está a subsidiar os meus alunos. E, portanto, as pessoas da cultura precisam que o apoio e a parceria com o Estado, porque não é um apoio, é uma parceria, é uma contratualização, seja entendido como um serviço público que é essencial no Estado Democrático. Então, este seria uma pontapé de saída.
Obrigada, Rui, e muito obrigada por lembrar exatamente de que nós não vivemos sem agentes da cultura, porque agentes da cultura são também agentes da própria identidade nacional, sendo agentes da cidadania, da democracia, da justiça social e da própria desenvolvimento económico, como o Rui disse. Obviamente, nós dependemos da cultura. Um país sem cultura não tem identidade. E também muito importante que essa hipocrisia que referiu, nós estamos neste momento num período de luto por ter desaparecido o grande Carlos do Carmo. Está o país todo dorido, porque ele era de facto interpretável, chegava às pessoas todas com uma facilidade extraordinária e sendo um homem de cultura e um grande agente da cultura e da cidadania. E é incrível que agora, naturalmente, fazem todas as homenagens que ele bem merece, mas se calhar a ele e a muitos outros como ele não se dá o devido valor em vida e certamente não se dá as condições para trabalharem como podiam em favor de todos nós e desta afirmação da nossa própria identidade como país, como de cidadãos portugueses. Mas vamos com certeza desenvolver o tema com outras perspectivas. O Rui suponho que está em Lisboa, o André suponho que estará no norte do país. Não, estou em Lisboa também. Também está em Lisboa. Por acaso estou a dar aulas no norte, mas agora estou em Lisboa, na verdade. A Cláudia depois vai-nos falar dos Açores. Então vá, André, agora é a tua vez, o que é Sim. que... Obrigado pelo convite. Eu reitero o que o Rui disse, acho que é muito importante, mais do que falar aquilo que seriam os interesses, ou os nossos interesses para o governo, os nossos interesses para uma Presidente da República. Nós precisamos, há muitos anos, de alguém que consiga reforçar a confiança que é inexistente nos artistas em relação à tutela. Temos tido presidentes que muitas vezes utilizam os artistas nesta era semi-capital para divulgarem nas redes sociais e em selfies a sua presença em determinados equipamentos, mas tudo que são os conflitos inerentes aos próprios processos democráticos, porque a democracia também é isto, é estar num processo que pode errar, estar num processo onde há muitos medos, onde há muitas coisas que são negativas, num processo como este é necessário haver alguém que consiga mediar interesses, gerir conflitos e dar alguma confiança não só aos seus eleitores, como também ao setor cultural e aos artistas. E para isso, é por isso que nós estamos todos aqui a falar, é que apelamos a esta candidatura para que haja, de alguma forma, uma maior inclusão daquilo que são os problemas artísticos que se tornaram mais evidentes ainda durante esta pandemia. Não é que queiramos um presidente ou uma presidente que vá resolver aquilo que o governo deve resolver, mas que consiga mediar os interesses de todos os grupos formais ou informais que reivindicam os seus direitos e as suas necessidades, tanto do interesse patrimonial como da contemporaneidade, não é? Da contemporaneidade tanto popular como experiencial, portanto aquela arte que é uma arte, como o Rui disse, é uma arte que funciona a longo prazo e que não tem necessariamente esses efeitos imediatos, portanto como a moda, como outros, ou como o Carlos do Carmo, que era tão visível, não é? Um percurso foi lento, mas que se tornou uma figura tutelar dentro do fado. E é preciso uma presidente, então, que consiga gerir estes interesses, estes conflitos, e que consiga dar uma confiança nos artistas para que haja algum diálogo para além da selfie e de uma reunião casual que surge através de uma oportunidade. Mas há muitas, neste âmbito cultural, há muitas questões que se passam também e que têm a ver necessariamente com o presidente. E a relação internacional é uma relação que eu acho que é fundamental hoje em dia ter, não só na divulgação daquilo que são as várias manifestações culturais, seja moda, fado, etc., mas também a devolução em dois sentidos. Não só a devolução daquilo que são o património que de alguma forma pode estar problematicamente no país, como também uma devolução que deve ser feita para os países
em que nós extraímos tantas coisas e não damos. E muitas vezes é vista em Portugal esta internacionalização da criação e da cultura portuguesa como sendo uma forma de angariar mais verbas e de vender mais produtos. E há muitos países em que isso não é possível, que nós devemos devolver práticas e ferramentas que não têm sido possíveis esses países adquirir pelas diversas razões geopolíticas e estratégicas que não lhes permitem uma devolução, e que a presidência deve ter isso, não deve ser só ir a Moçambique dizer que estivemos lá e viemos de lá e é muito divertido e olhem a música portuguesa, mas também que temos coisas para oferecer, temos coisas para dar, de alguma forma para enriquecer esses países e terem uma maior autonomia e não serem tão dependentes. Portanto, há muitas coisas, ou como a língua, porque o acordo ortográfico ainda não é uma questão, é uma questão que está por resolver, a língua gestual que não está presente nas instituições portuguesas e que é uma língua portuguesa, portanto, a pátria é a língua portuguesa, mas também é a língua mirandesa e também é a língua gestual portuguesa. Portanto, há que tornar a pessoa ainda mais evidente. E, portanto, os modos laborais que devem ser escutados também pela parte das entidades do setor cultural e artístico, que muitas vezes são blindados em diálogos ou só com o Ministério da Cultura ou com os seus institutos específicos para resolver, e que a presidência também tem que ter isso próximo. E também tem que ter próximo uma coisa que o Marcelo ainda não percebeu, que é a cultura não são só os cantores nem os atores da televisão, são também os grêmios, as bandas, os mimos, os homens de estátua nas ruas, as drags, o circo, é uma complexidade de um setor, ou as próprias pessoas que não estão no palco, não é? E que permitem uma complexidade de setor que não basta uma fotografia com o cantor para ser uma espécie de token de uma realidade que é hiper complexa e que, ao atravessar esta pandemia, se viu completamente precarizada, invisibilizada, etc. Portanto, eu acho que o que interessa mesmo é ter uma estadista que consiga medir conflitos, gerir interesses e termos artistas mais presentes num diálogo contínuo que trabalhe a longo prazo para ela e dessa forma, como dizia o Rui, afirmar confiança perante o público que o processo cultural democrático também é um processo que tem erros, que tem tentativas, umas serão mais... têm relações de escala diferentes, portanto, umas são muito boas para o planeta, outras só são muito boas para uma determinada localidade. E é esse presidente e é essa figura que nós estamos a precisar há muitos anos, não é? Porque esta relação com o Estado é uma relação que teve uma época áurea com o Rui Vieira Neri durante o Carrilho, e depois, desde aí, tem sido um roller coaster de constante, uma montanha russa. Depois há muitas outras coisas específicas que podemos falar. Vamos. Obrigada, André. E então vou passar para a Cláudia e até pedir-lhe que nos fale exatamente da situação de precariedade de que falaram quer o André, quer o Rui, que é de facto uma característica dominante nos agentes do meio cultural, todo o tipo de agentes, e que é, parece-me a mim, não só extremamente vulnerabilizante, como vemos agora com a pandemia, e foi de facto doloroso ver como tardou a haver atenção às prestações essenciais para as pessoas poderem sobreviver, e não sei se estão todas resolvidas, por isso até perguntava a qualquer um de vós se quer dar uma contribuição sobre o que sabem do que está a passar no setor em relação às prestações básicas para as pessoas poderem continuar a sobreviver, visto que não têm podido ter a atividade normal, e tiveram que fazer adaptações. Eu própria fui ver o último filme da Cláudia num dia de manhã, porque era o que era possível, era ir num dia de manhã ao cinema, ver um filme, de resto, que a Cláudia Fati, que foi premiado no estrangeiro, e por isso, Cláudia, dê-nos a sua perspectiva, por favor, deste problema em particular da precariedade. Ora, viva, Ana. Como resolver e André. como resolver? O resolver, o que eu sinto, primeiro eu vou falar em nome pessoal, enquanto realizadora, artista, criadora, e aquilo que eu faço é a minha contribuição política, desde logo, portanto é a minha resolução para as questões e para as fragilidades, e depois há toda uma teia
que é uma teia da tutela e também da Presidência da República, que me ultrapassa, mas eu estou aqui para contribuir através do retrato daquilo que eu vivo todos os dias, e nomeadamente neste último ano. Eu vivo no continente e vivo em Lisboa, mas estou neste momento em São Miguel, a convite do Plano Nacional das Artes, que é um plano muito válido, criado pelo governo do momento, o PS, e é um plano muito, muito interessante, porque vai àquilo que eu acho que é a grande fragilidade do setor cultural, que é a educação também. Portanto, é na educação que começa tudo e que começa, nomeadamente, o sentido crítico, o sentido de observação, de elevação, de olhar para a vida e saber que ela pode ser mais do que este desenho permanente cotidiano onde estamos todos envolvidos. O meu lugar enquanto realizadora é também filmar o invisível. Falamos, o André trouxe aqui que de facto a cultura não são só os músicos ou só a televisão, é muito mais, e a vida também é muito mais do que aquilo que nós vemos, e eu, enquanto realizadora, tento trazer esse olhar. Ontem justamente estava a ouvir o concerto de Ano Novo na Antena 2, é tocado pela Orquestra de Viena, e o maestro, que é o Ricardo Muti, fez um discurso lindíssimo. Eles tocaram para um grande auditório, sem público, o que é bastante comovente e bastante simbólico do que a cultura tem feito ao longo destes meses todos, que é continuar sem o retorno imediato dos outros, daqueles que usufruem da cultura. E o Ricardo Muti disse algumas palavras no final do concerto muito, muito belas, que apelava também à tutela do seu país, para que entendesse a cultura como saúde da mente, como sanidade de uma sociedade, como vitalidade humana. É aquilo que eu sinto, e já perdi um bocadinho os Açores, mas já retomo, é que estamos dentro da cultura, dentro do nosso setor, a viver uma crise humanitária. Estamos a atingir questões que são da dignidade humana e que não é suposto. O que é que isto representa? Representa que nas últimas décadas temos vivido já abaixo da linha de sustentabilidade aceitável e, portanto, neste momento vivemos uma doença, não é? As pessoas estão para viver sem condições para trabalhar. Tive aqui uma pausa açoriana na ligação, já retomei. Estamos a viver todo o setor está a viver com muita dificuldade. No cinema posso falar sobre a minha área com um bocadinho mais de conhecimento. As produções têm sido todas adiadas, canceladas, os filmes não estão a estrear. A Ana falou do meu filme, bem, porque eu creio que foi um dos poucos filmes que estreou em altura de pandemia no cinema, e também, sinceramente, com alguma solidariedade pelo setor. As salas de cinema são muito poucas. As salas de cinema independente contam-se por menos de uma mão em Portugal. Temos em Lisboa o Cinema Ideal, e muito pouco mais. E se alargarmos ao país, não chega. Uma mão, aliás, chega para contarmos as salas que nos recebem. E, portanto, o que eu senti durante este período em que estreiei o filme foi primeiro, as pessoas que estavam nas salas de cinema estavam porque não conseguiam continuar a viver sem ter acesso aos seus bens essenciais e vitais, como a cultura. E senti uma enorme disponibilidade e urgência em retomar a vida como ela era antes. Em relação também ao número de espectadores, já que estamos a falar do cinema, eu até anotei aqui antes de vir para a sessão, estamos a falar, os cinemas receberam 3,6 milhões de espectadores ao longo de 2020 contra 14 milhões em 2019, o que no ano passado e nos anos anteriores já era altamente gritante, nomeadamente de espectadores para o cinema português, que já são muito poucos, e portanto este ano foi muito duro, estamos a viver uma crise muito grande. Retomando os Açores, e é por isso que eu estou cá, ao Plano Nacional das Artes. O Plano Nacional das Artes tem
uma estratégia de entrada na sociedade muito nobre, muito elevada, que é através da educação, portanto, dos mais novos, e convida artistas a deslocarem-se às escolas e a permanecerem, serem artistas residentes que durante um período de tempo, alguns períodos escolares, acompanham professores e alunos e auxiliares, portanto, todo o tecido que faz parte das escolas, a olhar para a vida e para o próprio programa de educação de uma forma mais aberta e mais ampla, que é isso que os artistas trazem à sociedade. Também podemos olhar de uma forma mais aberta para os contextos que nos rodeiam. E São Miguel, a Ana, creio que conhece bem a ilha, porque já habitou, não é? Da história que eu vi também já passou por cá um período muito pequenina, mas talvez... Saí daí aos 5 anos de idade. Ora, mas tenho memória, tenho boas memórias. E é incrível porque, bom, São Miguel é uma das ilhas mais capacitadas para oferecer cultura às pessoas, mas é também, sabemos todos, que é o arquipélago que representa maior pobreza e maior desgraça cultural. As coisas chegam muito pouco cá, as peças de teatro, o cinema, os livros, chegam com muita dificuldade. E é muito emotivo estar aqui a trabalhar neste território, a ver a dificuldade que é. Porquê? Porque a arte traz-nos uma coisa fundamental para a vida, que é a capacidade de sonhar. E sonhar é olhar para lá do contexto diário, das dificuldades. E quando isso não existe, temos um país doente que não pode ter futuro. Portanto, parece, sem querer ser ousada, que o papel do Presidente da República é estimular aquilo que já está escrito na Constituição, que é termos todos acesso à educação e à cultura, todos, sem exceção, e nomeadamente nestes territórios mais fragilizados, mais separados da movida principal que acontece no continente. E pronto, assim muito desparaçado. Obrigada, Cláudia. Eu vou voltar ao Rui, desta introdução feita pelos três. Fico com a sensação, reforço a percepção que já me tinham dado outros amigos também do setor, de que nós temos um problema de estratégia cultural, que deve ter havido no tempo em que o Rui esteve com o Carrilho no governo, mas depois para ninguém até hoje me soube dizer qual é a estratégia cultural. Depois um problema de que essa estratégia certamente também implica a tal articulação no plano externo de que falava o André, porque sim, eu acho que a nossa cultura é também um instrumento poderosíssimo de projeção posterior, e as questões, portanto, do financiamento, e o próprio estatuto do artista, do agente da cultura. Acho que essas são três questões essenciais. Depois também há outra questão, que é dos equipamentos. A Cláudia estava agora a dar a experiência que ela está a ter nos Açores, onde até haverá alguns equipamentos, mas há pouca atividade, digamos, e como isso passa pela educação, e como planos como esse, que este governo pôs em prática, podem ser de facto muito importantes. Mas eu tenho andado pelo país e tenho visto que há extraordinários equipamentos de cultura. O que é que muitas vezes não são suficientemente utilizados, não são, porque não basta ter os equipamentos, pois é preciso dinamizá-los, dar-lhes dinâmica, dar-lhes... Ainda hoje eu ouvia na televisão um programa com a pintora Graça Moraes, que contava que em Bragança há um magnífico museu com o nome dela, ligado ao Instituto Politécnico de Bragança, e o papel extraordinário que tem esse equipamento para dar aulas e, no fundo, dar essa capacidade de fazer sonhar aos miúdos, às crianças, mas também aos idosos. Ela, aliás, dizia que não gostava da palavra idosos, gostava que se dissesse velhos. E eu compreendo-a. Eu, sendo já velha, também compreendo que eu gosto mais de velhos do que idosos. E como era muito importante, até neste contexto da pandemia, em que as pessoas estão a viver situações terríveis, isto tem tudo a ver com a tal saúde da mente, exato, e hoje um dos grandes problemas é também a saúde mental dos portugueses e das portuguesas, como justamente valorizar esses equipamentos e pô-los ao serviço de
atividades que envolvessem os setores mais vulneráveis, como sejam as crianças e como sejam os velhos, depositados nos lares e muitos deles sozinhos em casa, e é possível hoje fazer programas. Eu estive, por exemplo, em Leiria e vi que o município de Leiria conseguiu arranjar uma dotação para dar, no fundo, trabalho aos agentes culturais de Leiria e, pela net, fazer entrar na casa das pessoas, mesmo as que estão isoladas, atividades culturais diariamente. Portanto, isto é possível. Rui, o que é que nos faz falta para voltarmos a ter uma estratégia para a cultura? Ana, eu acho que nestas coisas não há mal começar por cima, ao contrário do que o senso comum diz, ou seja, termos na presença da República, portanto, como responsável primeira pela unidade nacional, pelos valores constitucionais, pela representação internacional de Portugal, uma pessoa que compreende estes valores é essencial. Queria pegar uma coisa que a Ana tinha dito em relação, por exemplo, ao cinema da Cláudia Verjão. O Amazon tem tido prémios numa quantidade de festivais internacionais de primeiro plano, e isso é verdade para uma quantidade de cineastas portugueses. Aliás, o que aconteceu nesses últimos 30 anos, sobretudo, é que o Estado português investiu imenso na formação artística, com bons resultados. Nós hoje temos uma quantidade de gente muito bem preparada em todos os campos das artes, e há uma contradição gritante entre essa nossa capacidade de formar gente e de dar oportunidade ao talento a essas pessoas e depois as oportunidades que lhes damos de trabalho. E esta questão da representação internacional é extraordinária. Quer dizer, o Presidente da República viaja pelo mundo. É ótimo que leve umas figuras mais mediáticas, mas seria ótimo que junto com a viagem houvesse um festival de cinema português, houvesse uma apresentação de companhias de teatro portuguesas, houvesse uma chamada de atenção para este Portugal moderno, contemporâneo, experimental, cosmopolita. Ou seja, a nossa identidade também é a partilha das outras identidades, e as nossas artes dão muito valor nisso. Um outro aspecto que eu queria também sublinhar, porque isto é o meu lado feminista, é que o cinema tem sido uma das áreas em que nós temos o maior número de mulheres criadoras de grande qualidade. Já tínhamos nomes importantíssimos, a Manuela Viegas, a Rita Azevedo Gomes, a Teresa Vila Verde, mas hoje em dia temos a Cláudia, temos a Mariana Galvão, temos a Leonor Teles, temos a Sofia Bosch, temos uma quantidade de mulheres extraordinárias a fazerem grande cinema. A Ana, que agora também ganhou um prémio por causa daquele filme feito em Inglaterra. Exatamente. Por outro lado, portanto, o cinema também tem, e as artes em geral, mas agora estou a falar do cinema, tem uma capacidade de dar um retrato da sociedade portuguesa, de revelar as tensões, de revelar os problemas, de ajudar a pensar, identificar os problemas e pensar em soluções. O cinema do Pedro Costa é um cinema que mostra as tensões, por exemplo, das comunidades migrantes, da dificuldade das minorias étnicas em Portugal. Portanto, as artes são um espelho no qual nós temos que nos reconhecer para encontrar soluções que vão muito para lá do domínio puramente estético. Por outro lado, vejo o André Teodósio. O André está ligado ao projeto do Teatro Praga, que é um dos projetos mais interessantes das artes de espetáculo, e eu lembro que apoiar as artes não é apoiar eventos isolados. É muito importante que haja uma capacidade de contratualizar a médio e longo prazo projetos que precisam de tempo para amadurecer, que têm que ir criando públicos. Não pode ser uma espécie de one-off, e isso exige uma visão e um apoio que desfaça estes mitos que estão ali a alimentar uma coisa que nunca mais acaba. Não, é preciso alguém que dê este sinal de que isto são laboratórios que estão a funcionar e dos quais vão sair depois vacinas. Quer dizer, da mesma maneira que não há ciência aplicada com patentes, se não houver ciência fundamental, também não há depois produtos culturais de massa sem haver produtos culturais experimentais. É preciso jogar nas duas frentes, combinar as duas coisas, sem elitismos, mas sem pedagogias. Mas, Rui, quem temos na Presidência da República não governa, e isto, no fundo, uma estratégia de cultura tem que ser um governo que a tem. Claro. Não é? Quem
quem está na Presidência da República pode ajudar, pode sensibilizar, pode usar a magistratura de influência É isso para pedir mesmo. ao Governo que faça e para ajudar nessas ações de promoção, que sem dúvida podem ser mais estratégicas. E temos de facto um manancial extraordinário. E ainda a propósito já agora do caso do Carmo, eu estive com ele em 2016 num extraordinário concerto que houve no Museu do Fado, em que ele nos recebeu, com um grupo de Keroncong Tugu. O que é Keroncong Tugu? É um grupo indonésio que toca Keroncong. Keroncong é um cavaquinho. E a música de Keroncong, que na Indonésia é atribuída à origem portuguesa, e que tem origem portuguesa, porque ainda tem letras portuguesas, e esse grupo de Keroncong Tugu veio atuar no Museu do Fado. Aliás, havia, além do Carlos Carmo, estava a Marisa, e eles cantavam muitas canções de repertórios de grandes fadistas nossos da atualidade. E isto é também uma mostra, não é só a projeção para o futuro, mas é também o passado, a importância do passado, e desse passado para alavancar exatamente o desenvolvimento de uma relação no presente e no futuro. Agora, é o Governo que tem que ter isso. E, tanto quanto eu sei, hoje, não sei se era assim no tempo do Rui e do Carrilho, mas a verdade é que hoje o Ministério da Cultura nem sequer Secretaria-Geral tem. Pois não. Depende da Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, quer dizer, até podíamos ter um gênio estratega da cultura à frente, mas se não tem máquina, é muito difícil, não é? Ana, Como o Ministério da Cultura... Que desinvestimento este? O Ministério da Cultura não tem Secretaria-Geral. Portanto, depende da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, onde é o primo pobre de província. Portanto, as pastas do Ministério da Cultura são sempre as que vão postas em baixo do monte das coisas para despachos. Depois, grande parte dos organismos públicos de cultura são considerados empresas públicas falidas, do ponto de vista legal, porque não têm mais de 50% de receitas próprias. E, portanto, são geridos, do ponto de vista financeiro, pelo Ministério das Finanças. A política externa cultural, supostamente, é gerida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, o Ministério da Cultura é uma espécie de uma ficção entalada entre as tutelas reais de uma quantidade de outros ministérios. Aquilo que devia ser o porta-voz da cultura no Conselho de Ministros e ter um papel fundamental na articulação das políticas culturais dos vários ministérios é, na realidade, um primo pobre do Governo. Independentemente da pessoa que lá está, de ser mais ou menos bem intencionada, que não é isso que está em causa. E, por outro lado, há uma questão essencial também, é que nós, quando falamos em política de saúde, de justiça, de educação, nós damos um espirro para o lado e já custou 50 milhões. As verbas que nós gastamos na cultura, neste momento, do Orçamento de Estado, são 0,22% do Orçamento de Estado. Ou seja, ainda que, por um milagre de multiplicação dos meios, nós duplicássemos, se houvesse um aumento de 100%, continuaríamos abaixo do 0,5% do orçamento. Portanto, não é uma questão macroeconómica, é uma questão de vontade política. E é aí que a Presidente da República, com essa magistratura de influência e com aquela teimosia heroica que nós já conhecemos, a Siena, e na qual nos reconhecemos, pode ter um papel de alertar e de alertar também para a opinião pública, porque essa no limite é que vai ser a grande magistratura de influência, é conseguir que os portugueses percebam esta importância, porque qual é a informação sobre a cultura que chega à maioria dos portugueses? É que passa pelas televisões que medem tudo pelo tempo de anúncio, pelas audiências e pelo que podem cobrar aos anunciantes. E, portanto, é muito importante que haja uma visibilidade deste setor, das coisas fabulosas que estão a acontecer neste setor, e a Presidente da República pode ser um elemento essencial para dar esta visibilidade. Onde a Presidente vão as câmaras de televisão, e as pessoas ficam a conhecer quem é que está a fazer coisas. Portanto, é nesse sentido, muito embora, de facto, seja ao nível do Governo que estas coisas têm que resolver, mas se houver uma pressão combinada da Presidente e da cidadania, isso funciona. Aliás, eu acho que é uma coisa muito interessante, é que as câmaras municipais já perceberam isso, porque têm uma relação de proximidade muito maior com a cidadania. E muitas câmaras municipais estão a fazer muito mais pela cultura do que os governos centrais, quaisquer que eles sejam. Justamente porque perceberam que as pessoas já entenderam que isso faz parte da sua qualidade de vida. Nem sempre acontece assim, há muitos equipamentos que estão quase fechados porque se cortou a fita de inauguração e depois não há vontade de garantir o funcionamento regular, mas há muitos que estão a fazer ótimos exemplos de aproveitamento desses equipamentos e com programas de animação, porque estão mais próximos das aspirações diretas das pessoas. Portanto, se nós conseguirmos puxar isso da base para o nível do Governo Central e por cima do Governo Central tivermos uma Presidente da República que ajuda a puxar nesse sentido, então se calhar conseguimos mexer
pedras, não é? E mover montanhas. Oh, Rui, eu tenho de facto visto que tem toda a razão, que as câmaras municipais têm a noção da importância do setor, não só para apoiar os seus agentes culturais, mas exatamente como veículo de comunicação e de solidificação de laços com as populações. E eu tenho visto coisas notáveis, por exemplo, em Vila Real, o programa do Teatro de Vila Real, além do teatro ser lindíssimo, o programa exatamente faz água na boca. Depois há coisas que não se compreendem. Estamos basicamente a falar de teatro e de cinema, mas há, obviamente, as artes e a cultura são muito mais outras áreas. Por exemplo, eu recentemente visitei em Chaves o maravilhoso Máquina, o Museu de Arte de Nadir Afonso, com pintura do Nadir Afonso, que é um magnífico edifício do Cida Vieira, e é a Câmara, com imensa dificuldade, mantém aquele edifício, não se podendo candidatar a fundos europeus que estariam disponíveis, porque não foi ainda classificado, se calhar exatamente porque não há tal Secretaria-Geral, o Ministério não teve tempo nem oportunidade de classificar aquele edifício, quer a nível regional, quer a nível nacional, e, portanto, eles não podem candidatar-se a fundos. E é, de facto, é chocante pensar que há ali um magnífico equipamento com um potencial extraordinário e com gente cheia de iniciativas exatamente para comunicar com a sociedade e envolver na atividade, e a Câmara a pagar e sem ter ajuda, quando aquilo é um equipamento de altíssima qualidade em qualquer parte do mundo, não é? Portanto, não sei se de facto são esses estrangulamentos da também falta de máquina também explicam isso. Mas o André trabalha na área do teatro e portanto, sabe-me dizer um pouco mais sobre que iniciativas há para haver se há radicação e se há estruturação do que deveria ser um estatuto do agente de cultura, que não são só as pessoas, os artistas, os encenadores, os realizadores, mas são, por exemplo, os trabalhadores, os técnicos de luz, os arrumadores do cinema, etc. Aquelas pessoas essenciais, sem as quais, do cinema não, mas do teatro certamente, sem as quais os técnicos, e já nem falo de toda a arte ligada aos festivais, que é imensa gente, pelos vistos, na total precariedade, porque não há, por e simplesmente, festivais. Não sei se o André me pode dizer alguma coisa. Bom, o Estatuto de Intermitentes está a ser elaborado neste momento, não é? Já devia ter sido elaborado há muito mais tempo. Eu não sei muito bem em que estado está a proposta no Ministério da Cultura, não quero fazer nenhum tipo também de desconfiança na tutela, que é uma coisa bastante comum, é às vezes primária, que é duvidar constantemente das boas intenções daquilo que é um governo, que ainda por cima é um governo de esquerda que foi eleito pelos portugueses. Eu julgo que talvez pudesse ter sido mais ágil se tivesse sido copiado, ou pelo menos adaptado, tal como a Constituição Portuguesa é adaptada de outras Constituições, o Estatuto Intermitente vigente na Alemanha ou em França. Não sei qual é que é bem o caso neste momento do Estatuto. Sei que o sindicato tem reivindicado que não é suficiente, portanto que deixa imensas pessoas de fora, mas não estou totalmente dentro. Sei que é necessário. Mas também sei que há um presidente, como eu dizia, que existe uma desconfiança na tutela. Há um presidente que não tem ainda mostrado muito interesse em gerir este conflito, não é? E é nesse sentido que eu acho que o Rui tem alguma razão. Isto é, nós não podemos alocar problemas que são intrínsecos àquilo que é o organigrama de um governo a um presidente. Mas o alcance presidencial é um alcance que é muito maior do que o alcance governamental. E, portanto, se nós tivermos um presidente que boicote o Orçamento de Estado, mas que apele sucessivamente para um maior investimento na área da cultura, certamente isso se trará ao governo que estiver a dirigir o país uma responsabilidade acrescida de investir dinheiro, porque é só isso que se trata.
o bolo para a cultura é muito pequenino no Orçamento de Estado. E, portanto, como disse o Rui, há pessoas qualificadas em todo o lado, acho que há uma política que já está alargada ao país, que lhes permite ter diversos equipamentos, etc. Mas precisamos de ultrapassar este gap em que a cultura é feita maioritariamente através do esforço civil ou então de fundações. Um país neoliberal como os Estados Unidos é que tem a cultura ao serviço de privados ou então da benevolência de alguns ricos que decidem fazer uma meia-culpa e dar dinheiro ao Estado para desenvolver outras coisas. Mas ficamos sempre muito alegres quando a Madonna canta com as batuqueiras, quando achamos que é muito engraçado ver esta influência africana, asiática, etc., etc., em Portugal, sendo que o esforço é sempre posto nessas pessoas. Portanto, nós precisamos de um presidente que diga é preciso mais dinheiro, não é? É preciso não ter medo da palavra subsídio que o Rui diz e que é tão importante, que foi ultrapassada por uma ideia de cofinanciamento. Portanto, é uma ideia de direita a entrar na esquerda que faz com que, de facto, exista muita gente que não consiga ter acesso a esses apoios, porque estamos a falar de uma lógica empresarial com escalas muito diversas, mas em que um indivíduo, para conseguir ter dinheiro do Estado, tem que ter uma participação dessa tal sociedade civil, privada, etc., etc. Portanto, é uma espécie de um banco e nós temos sempre medo da ideia de subsídio. E é importante haver um presidente que diga há subsídios para a saúde, como há para a saúde física, como há para a saúde mental. A saúde mental é dada nas diversas ordens, educativa, cultural, etc., etc., etc. Portanto, o alcance do presidente é um alcance muito grande. E um presidente que diga o dinheiro que existe alocado para a cultura não é suficiente, tem já em si, para além de todas as coisas que eu já disse, de política externa, da própria língua, etc., tem implícito a resolução do estatuto de intermitente, da pouca simetria geográfica de investimento na geografia do país, ou da precarização, ou da disponibilização de poucas verbas para a produção cultural, etc., etc., etc. Precisamos de um presidente que diga isso, que diga é preciso mais dinheiro para isto, como diz, é preciso apagar fogos e como diz, é preciso tirar uma fotografia na praia para as pessoas irem à praia. É exatamente tem que ser a mesma lógica. E que tira fotografias com o Carlos do Carmo e que também tira fotografias com o senhor homem-estátua que está na rua, porque também faz parte dessa riqueza das cidades, vermos pessoas que fazem tours a pé, etc., etc., etc. Portanto, é preciso um presidente que tenha uns dólares na mão. Se calhar não é só dólar. Os dólares estão nas finanças, a questão é tirá-los da mão das finanças. Exato, mas, por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe que há um Museu da Presidência, a maior parte das pessoas não tem ligação ao Museu da Presidência. A partir do momento que ninguém sabe para que é que serve o Museu da Presidência, a não ser, se calhar, expor uns quadros dos ex-presidentes, está tudo dito sobre essa relação de não diálogo com a comunidade, não é? Há um potencial, eu pareceu-me há bocadinho ver na intervenção do André a ideia de que, por exemplo, há um potencial, por exemplo, de intervenção de uma CPLP, Sociedade Civil, que é o que eu acho para que devia servir a CPLP, não para reuniões de burocratas, mas sobretudo apostar na sociedade civil, e aí é evidente que a cultura era o veículo número 1. Eu, quando fui embaixadora na Indonésia, e depois resolvido o problema de Timor-Leste, o meu principal veículo para começar a construir uma nova relação política com a Indonésia foi a cultura. Aliás, devo dizer que tive um apoio extraordinário da Fundação Gulbenkian, José Blanco e o João Pedro Garcia, com outras pessoas maravilhosas, da professora Helena Mendes Pinto, enfim. E depois também a Fundação Oriente, e até a Fundação Mário Soares. E, por exemplo, lembro-me que uma das coisas que foi um sucesso total, eu, quando conto isto até ficou com o pelo eriçado, foi num 25 de Abril, suponho que do ano 2002, que nós apresentámos, fizemos um ciclo de cinema português, e começámos com os Capitães de Abril, da Maria de Medeiros. E foi um sucesso, foi na Cinemateca, havia 2.000 pessoas a assistir. A certa altura, a maior parte eram estudantes de cinema e estavam aos berros Maia. E o filme andou meses a circular por várias universidades indonésias que nos pediam o filme.
de facto isto foi em 2002, e é realmente extraordinário o poder que a cultura tem. Eles estavam a viver o PREC deles, portanto, viver aqueles nossos momentos do 25 de Abril, para eles também foi muito emocionante. Portanto, eu tenho a certeza que se houvesse a capacidade de aproveitar o potencial de uma CPLP, nós poderíamos projetar a nossa cultura e certamente ganhar também tremendas contribuições das culturas dos outros países da CPLP. E quem diz a CPLP diz, obviamente, a mesma coisa ao nível europeu. Mas não sei se era essa a sua ideia, André, ou se é isso, porque muitas vezes... Há desde logo uma questão de articulação do Ministério da Cultura com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é? E também com as finanças. Claro. Sim, isso é base. Sim. Mas é importante haver essa figura presidencial que é alguém, quer dizer, nesse caso não é presidencial, mas alguém que não tente só levar aquilo que gosta, mas levar tudo aquilo que não gosta. Portanto, ao contrário de um rei que vai nu, precisamos de um presidente que vai muito vestido, com muitas coisas. E isso tem faltado, porque normalmente é um presidente que leva um chapéu ou uma coisinha. E nós precisamos, em todo o lado, de coisas alocadas de várias tipologias, coisas patrimoniais, coisas contemporâneas, etc. Patrimoniais, quando digo patrimoniais, digo não contemporâneos. Do património. Portanto, e que consiga estar constantemente vestido destas coisas, em todo o lado, para entrar em diálogo com todas as situações, ao mesmo tempo exigir mais. Já vou ao Rui, mas antes vou dar a palavra à Cláudia, talvez ela queira entrar aqui. Eu subscrevo tudo o que aqui foi dito. O Rui Vieira Neves falou da diversidade de autoras e de autores no cinema. Eu acho o cinema, não só porque é aquilo que eu faço, é o meu ofício, mas eu acho o cinema português um milagre. Nós trabalhamos com verbas muito, 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 muito baixas. Os concursos do ICA são concursos altamente competitivos. Somos centenas de pessoas a concorrer em cada chamada e normalmente estamos a falar de 4, 5, 6 lugares. Isto é tristíssimo, é tristíssimo. A média de filmes por ano é muito baixa e em proporção o sucesso, sobretudo internacional, é imenso. Portanto, o cinema português é um milagre. E não posso deixar de falar sobre uma coisa muito importante que é subvalorizado por todos os governos, por todos os ministérios sucessivos. De facto, o André falou do Ministério do Carrilho e do Riviera Neri, e de facto a partir daí foi sempre a descer. O Instituto de Cinema e Audiovisual tem de ser uma estrutura livre, autónoma, e não é isso que tem acontecido, nomeadamente, agora não precisamos de aprofundar, mas há pouco teve em cima da mesa e continua a discutir-se esta questão da entrada das plataformas de streaming. A Ana é uma mulher muito atenta à corrupção. Isto é uma forma de corrupção, que é entregar uma identidade nacional, que é o nosso cinema, a estruturas que vão ter uma taxa de investimento. Tivemos aqui outra paragem, peço perdão, foi a ligação. Estamos a entregar o cinema português a estruturas privadas, a multinacionais, com uma taxa de investimento seguinte ínfima. Tudo isto por uma questão de pressa, quer dizer, se formos a ver o exemplo francês, a taxa que o governo impôs são 5%, com taxas depois de acima de 20% de investimento no cinema francês. Em Portugal estamos a falar de uma taxa de 1%, esmifradinha e muito combatida por todo o setor do cinema. Temos a plataforma do cinema, que é uma plataforma altamente ativa, representa um setor muito vasto, todas as vozes, desde os técnicos aos realizadores, aos produtores. É uma comunidade muito ativa e muito unida. É um milagre, continuo a reforçar aquilo que fazemos. O dinheiro para a cultura é pouco. E isto é uma coisa muito importante de se falar e que está na base de grandes problemas. O Rui Vieira Nery poderá falar disto até melhor do que nós, porque já teve a pasta nas mãos. O orçamento é 0,2 e qualquer coisa, é muito, muito, muito baixo. Eu já não falo de 1%, mas falo de 0,6, 0,7. É mesmo urgente subir o financiamento para a cultura. Estou de acordo que um presidente, acima de tudo, pode estar próximo do setor,
pode trazer visibilidade àquilo que é feito, não só àquilo que é feito de uma forma mainstream, com todo o respeito, mas esse já tem um alcance enorme. Portanto, o Presidente da República pode estar mais perto daqueles que trabalham com muito pouco e que têm conquistas imensas. E no cinema é semanal, é mensal, é anual. Todos os anos temos imensas alegrias, desde longe, e continuamos a tê-las. Não posso deixar de tocar neste lado muito valente do setor. Então, Cláudia, posso dizer, a relação internacional de muitos artistas que eu conheço é uma coisa bastante esforçada, atenção, não é uma coisa tão simples assim, mesmo aqueles que nós achamos que são os fadistas que andam pelo mundo todo. É uma coisa bastante complexa e bastante frágil que tem que ser constantemente ativada pela tutela, porque ela facilmente também é fragilizada. Não sei, muitas vezes parece que todas estas pessoas andam a viajar por todo o lado com muito dinheiro, namoro, etc. Mas não é bem assim, ela é muito tricky. Muitas vezes aquilo que são os revenues, ou aquilo que são os lucros no próprio país, são um investimento, lá está, privado, para a internacionalização destes artistas, mas quase não vem lucro dessas vendas e desses espetáculos. Portanto, mesmo assim, podem ter muita visibilização no país, muito do seu capital, aparece nos telejornais e estão nos programas todos, mas é uma coisa muito frágil e por isso é que é preciso uma tutela que esteja sempre presente a relembrar e a ativar, porque isto é um mundo cão no nível de vendas e de promoção de artistas. É um mundo que não para. Portanto. Antes de passar ao Rui, eu queria perguntar à Cláudia se a televisão, designadamente a televisão pública, não tem aqui um papel, não poderia ter até um papel mais importante na promoção, não só dos produtos culturais para conhecimento do público português, mas também para a difusão. Por exemplo, a RTPI. Eu acho que a RTPI é um instrumento poderosíssimo. Eu, quando estava na Indonésia, eu vivia com a RTPI ligada no meu gabinete e sei que é uma forma poderosíssima de chegar às comunidades portuguesas na diáspora, desde logo, todas as pessoas que têm alguma ligação com Portugal. E houve tempos em que havia teatro pela televisão, hoje praticamente não há. Eu acho que há um programa que eu costumo ver, que sempre gosto imenso, devo dizer, que é aquele As Horas Extraordinárias, que é um curto apontamento, mas que eu acho que é muito eficaz, exatamente a divulgar produtos culturais portugueses, mas para um público nacional. Como é que vê esta relação, sobretudo a Cláudia, vindo do cinema, como é que a televisão pública podia, de facto, potenciar muito mais a difusão da cultura portuguesa no exterior? É uma pergunta muito pertinente e histórica, porque, por exemplo, o Instituto do Cinema já teve uma parceria, uma obrigatoriedade com a RTP, a RTP que tinha que contribuir obrigatoriamente para a produção do cinema. Em cada concurso que se fazia, se eu recebesse um apoio do ICA, recebia imediatamente uma percentagem da RTP para o filme. Desculpem a ligação outra vez. A RTP tinha esta obrigatoriedade de contribuição. Esta lei deixou de existir e, neste momento, aquilo que acontece é a RTP investe naquilo que lhe interessa. E portanto, tem uma agenda própria. A relação já foi pior, mas é uma relação ainda muito, muito, muito distante do cinema e da RTP, que, no meu ponto de vista, e isto é uma opinião muito pessoal, devia haver uma obrigatoriedade novamente. Eu acho que a RTP devia estar linkada ao Instituto do Cinema e devia ter uma obrigatoriedade de contribuição financeira para todos os filmes apoiados, e nomeadamente na própria programação. Por exemplo, os nossos filmes, o cinema português passa sempre perto da meia-noite ou da 1 da manhã, portanto é absolutamente subestimado pela grelha horária. Algo que também teria que ser mudado. Para isso precisávamos ter alguém na direção da RTP, tanto da 1, do Canal 1 como da 2, mas não nos podemos esquecer, e é por isso que é uma pergunta muito pertinente e que espero que a leve consigo, que é porque é que a televisão pública não está mais presente no seu papel de difusão. Esse programa das Horas Extraordinárias é de facto importante, porque leva a cultura e aquilo que se vai fazendo, mas é ínfimo,
é muito curtinho. Aquilo que é importante é mostrar-se as obras, é mostrar-se os filmes, as peças. Por exemplo, o RTP já não sequer contribui para curtas-metragens. Um realizador que sai da escola de cinema para fazer um filme é uma dificuldade imensa. O concurso de apoio financeiro do ICA para as curtas-metragens, eu não sei quantos filmes são, podemos estar a falar de 8 filmes por ano, de 45 mil euros. 45 mil euros para fazer uma curta-metragem não é nada. E estamos a falar de um concurso que poderá ter 200, 300 candidaturas. Um jovem que acabou de sair da faculdade com 22 anos e quer fazer um filme com esta competição massiva, a RTP também não apoia. De facto, a Gulbenkian teve durante muito tempo um papel muito estrutural no cinema e desde logo em todas as áreas da cultura, mas sim, temos que voltar a aproximar esta relação com a RTP. E queria só deixar ainda uma nota muito importante. O cinema português faz pouco dinheiro de retorno, ou seja, a cultura, diria que de uma forma geral, não pode ser contabilizada num sentido económico da mesma forma que um carro, que uma casa. O retorno é de outra ordem, está mais perto, diria, da educação e da saúde. São investimentos que não têm um retorno que se possa medir com uma fita métrica nem com números. É um retorno numa sociedade crítica, saudável, que possa também fazer com que o país cresça. E isto está sempre de lado, este tipo de pensamento, que as coisas não se medem sempre economicamente, é muito esquecido e poderia ajudar muito a termos uma reflexão todos e o país, e nomeadamente nas políticas culturais que não existem, ou que quando existem são coxas, porque estão sempre a pensar no retorno económico, e está errado. Eu devo dizer que eu gosto da RTP2 e acho que tem, obviamente, muito mais preocupações culturais do que a 1, do que a 3, mas também reconheço que chega a um público muito mais limitado e, portanto, quando eu falei nas horas extraordinárias é porque justamente era um programa dos canais de maior projeção de sinal aberto. Rui, não sei se quer sobre isto e também sobre exatamente questões, por exemplo, esta história do ICA de que falou a Cláudia, de repente estar a ser poder ser pervertido por esse papel das plataformas digitais, suponho como a Netflix e não só. O que é que isso significa? O que é que se abrirmos mão disso, o que é que significa para as nossas indústrias culturais? Ora, eu queria buscar vários pontos muito brevemente. Um é aceitar o seu desafio há bocadinho, não falámos aqui ainda de outras áreas culturais, e como eu sou da música, originalmente sinto um bocadinho de responsabilidade familiar de defender a minha dama, para lhe dizer que o que eu disse da formação artística é muito verdade para a música. Nós estamos a formar músicos nos conservatórios, nas escolas profissionais de todo o país. Em Mirandela, em Castelo Branco, há gente a fazer trabalho extraordinário. Eu faço parte dos júris do Prémio Jovens Músicos todos os anos e eu fico parvo com a qualidade com que estes miúdos aparecem com 16, 17 anos, a seguir, que são imediatamente aceitos nas melhores escolas de música da Europa e muitas vezes ficam nesses países porque não têm possibilidade de trabalhar. Há uma média que está calculada de que um país, digamos, de primeiro mundo deveria ter uma orquestra sinfónica pública por cada 1 milhão de habitantes. Portanto, nós devíamos ter 10. Temos 3, a Casa da Música, o São Carlos e a Metropolitana. E depois há uns filhos pobres, que são as orquestras regionais, que vivem com 5 tostões, com uma dificuldade de subsistência enorme, a pagar ordenados de miséria, com formações muito pequeninas, porque não podem fazer o repertório grande, portanto não podem sequer dar ao público, fora dos grandes centros, a possibilidade de contacto com música sinfónica. Portanto, esse é um setor claramente precisa de investimento. O segundo ponto que eu queria falar é a questão do subsídio e do cofinanciamento. O cofinanciamento existe já de uma forma avassaladora com tudo aquilo que os artistas põem na sua parte do contrato. Quer dizer, no subsídio que o Estado atribui, é uma das partes, e contra essa parte do apoio financeiro do Estado, o investimento pessoal de cada um dos artistas e dos técnicos e dos profissionais que estão envolvidos é gigantesco. Não tem horários, não tem horas extraordinárias, não tem fins de semana, não tem limites, as pessoas pagam do seu bolso os adereços que vão usar.
Quer dizer, portanto, o contributo efetivo dos profissionais para o financiamento da sua oferta cultural é gigantesco. Portanto, são os profissionais que estão a subsidiar o Estado e a sua obrigação de serviço público cultural e não o contrário. Terceiro ponto, ele que está a dizer-me, de facto, a política para o cinema tem sido vítima de duas coisas. Primeiro é a da confusão entre o apoio a uma política de autor que invista justamente, como dizia muito bem a Cláudia, nestes projetos de pequena escala, que são aqueles que têm uma capacidade de difusão maior, são aqueles que carregam melhor, se quiser, a marca Portugal, para utilizar um termo tecnocrático, por todo o mundo, porque muitos dos supostos filmes de grande público nunca passaram para lá de Badajoz. Portanto, o cinema português de que se fala, e fala-se muito à escala internacional, é este cinema de sobrevivência que precisa de balão de oxigênio urgente. E meu último ponto, ainda dentro desse aspecto, esta questão das plataformas abrange tudo, abrange muito a música também. Quer dizer, como muito bem dizia o André, os músicos são aqueles que beneficiam de uma migalha mínima do retorno que as grandes plataformas têm e, portanto, se nós cedermos desbragadamente e sem regulação e sem contrapartidas a essa máquina devoradora das grandes plataformas em torno do gosto de termos a obra divulgada, isso não contribui em praticamente nada para a subsistência do setor. E se não houver artistas, não há arte. E, portanto, esta é uma verdade de lá para ali que as pessoas esquecem constantemente. Se nós não alimentarmos os artistas, eles não produzem arte. O meu último ponto é o seguinte. Eu sou inteiramente de acordo com o André Teodósio. Eu, como sabe, sou um homem de esquerda, apoio e revejo-me nesta coligação, enfim, coligação é um termo forte, mas nesta conjunção de forças de esquerda que permitiu o atual governo, e fico feliz com o facto de termos esta possibilidade. Mas não tenho ilusões, até porque conheço bem esta realidade. No Partido Socialista, que é um partido muito grande, também há alas muito diferentes e há gente com programas muito divergentes. Há gente no Partido Socialista que tem sobre estas questões uma visão absolutamente idêntica, sobre estas e outras, absolutamente idêntica ao do PSD. E, portanto, da mesma maneira que um presidente de centro-direita puxa naturalmente este governo... Façamos a justiça de pensar que há também gente do PSD que tem preocupações culturais. Absolutamente. E que a gente não sabe o que é que lá está a fazer, não é? Mas, portanto, nestes casamentos um bocadinho estranhos, um presidente de centro-direita puxa o governo de esquerda para uma política de pântano do centro. E uma presidente de esquerda, como nós queremos que a Ana seja, vai puxá-la para metas efetivamente progressistas, são aquelas em que eu vejo que o Partido Socialista se deve rever e que têm a ver com a sua história, a sua origem, a sua matriz ideológica, e, portanto, esta capacidade que nós sabemos que a Ana tem de empurrar, de puxar, de dinamizar as coisas, acho que pode ajudar este governo legítimo e democrático e eleito a assumir com mais força, com mais determinação, as prioridades que estão no seu próprio programa. E, portanto, é esse empurrão da presidência que nós contamos que a Ana vai dar-nos. Ok, muito obrigada. Vamos ver, é uma grande responsabilidade, mas é exatamente isso que eu quero fazer, é usar Belém para estar em cima dos agentes, respeitando rigorosamente a separação de poderes, e que quem governa é o governo, mas exercendo, digamos, uma vigilância e uma persistência junto de quem de direito para que as coisas se façam e se cumpram. E, em particular, quando temos, de facto, como o Rui lembrava, um programa do governo, que para a área da cultura até se calhar não diz nada de errado, pelo contrário, e o grande desafio é justamente torná-lo em realidade. E isso, naturalmente, implica financiamento adequado, que hoje não existe, mas aí também há uma questão política, obviamente, e implica depois vontade política, estratégia, capacidade, e nada se faz sem, obviamente, ouvir os principais interlocutores, e nós temos uma massa crítica, sem dúvida, nas diversas áreas, que pode
ajudar o governo a identificar o que é preciso fazer e como melhor defender o setor. E, sobretudo, não cair nesse tipo de esparrelas a que foram evocadas. Eu não sei, Rui, se sobre outras áreas que são cultura também relacionada, por exemplo, com o património, é um bocadinho diferente. Se há assim algum outro aspecto que o Rui, como teve responsabilidades, me queira alertar. Ana, digamos, há uma situação de enorme carência. Quer Os dizer, museus, por exemplo. Os museus têm orçamento zero para atividade, portanto, pagam as contas e os salários, e se não tiverem financiamentos adicionais, não podem ter atividade a não ser abrir as portas. Mesmo assim, não podem abrir as portas todas, porque não têm funcionários suficientes para abrir as salas todas, até no Museu Nacional da Arte Antiga, não é? E, portanto, é preciso garantir muito maior autonomia, por um lado, operacional aos museus, e muito maior capacidade de angariar receitas próprias e de gerir, porque, por exemplo, o que acontece em alguns casos é que os monumentos, por exemplo, agora estou a saltar, mas não estou a saltar tanto como isso, os monumentos de grande número de visitantes, como os Jerónimos, por exemplo, têm rendimentos enormes que não ficam para o desenvolvimento do próprio monumento. São, quer dizer, as receitas que os museus e os monumentos geram neste momento são captadas pelo aparelho central. E, portanto, há também uma crise de subfinanciamento enorme, há enormes problemas de preservação de património, por simplesmente falta de meios. Portanto, esse é um setor que é absolutamente indispensável reforçar, e, mais uma vez, pelo papel cultural que eles têm, como fixação de um património que é identitário, em que nós nos revemos e em que nos mostramos aos outros, mas também pela dimensão económica essencial que esse património tem. Portugal é um destino turístico importante, também, não é só pela praia e pelo sol, é também pela qualidade do património, pela qualidade do património natural e edificado e imaterial também, e portanto esse investimento não é aquilo em que se gasta o que sobrou, se sobrar alguma coisa, tem que ser algo, tem que estar no núcleo duro das prioridades. E eu penso que há, inclusive, programas comunitários que não estão a ser devidamente trabalhados, com possibilidades de financiamento direcionados para essas áreas, até, digamos, esticando um bocadinho os focos de alguns programas que também podem incidir sobre estas coisas. E, sobretudo, há uma questão de fundo que é esta, é que pensa-se na cultura como o orçamento do Ministério da Cultura. A política cultural do governo tem que ser muito mais do que a política do Ministério da Cultura. Há um envelope cultural global que tem que ser assegurado, e é aí que o Ministro ou a Ministra da Cultura podem ter um papel importante como articuladores, como um organismo que está no Conselho de Ministros e tem a possibilidade de sentar à mesma mesa as várias pastas que intervêm nisto, e juntando os pedacinhos que estão dispersos, em vez de dispararmos em direções contrárias e desconexas, podemos conseguir coordenar esforços e meios e recursos. E, portanto, esse é um problema fundamental. E depois, claro que os museus e os monumentos não são só objetos mortos, têm que ser espaços de atividade, eles têm que interagir com a criação contemporânea, têm que ser espaços em que se faz dança e teatro, e se mostra cinema, e se mostra artes plásticas contemporâneas, e se põe em confronto e em diálogo o património e a criação contemporânea. Portanto, há todo um universo de coisas que é preciso fazer e que depois, naturalmente, se farão se a prioridade política for clara. E, portanto, aí, mais uma vez, o papel da Presidente da República pode ser importante nesta visibilidade que dá à prioridade da cultura. Oh, Rui, eu estou-me a lembrar de quando eu estava no Japão, já foi há muitos anos, 89, 91, nessa altura fizemos fez a União Europeia, nessa altura era a CE, um pequeno estudo sobre o que era atrativo do ponto de vista do desenvolvimento do turismo japonês na Europa para os turistas japoneses. E eles não queriam saber de praia de todo, queriam só cultura, património, era o que eles vinham à procura para Portugal, claro. Era o que lhes interessava, era património, e portanto não ter visão, de facto, não preservar e não potenciar esses espaços ligados ao património, também para a projeção de outras formas de atividade cultural, sem dúvida. Deixa-me só pôr-vos uma última questão,
que me tem sido suscitada nos últimos dias a propósito do Brexit. E eu estive em Manchester, uma cidade que se reinventou à conta das indústrias criativas, das indústrias culturais e criativas. Era uma zona primidíssima, com a desindustrialização, e depois, de repente, ganhou uma projeção incrível com o ênfase dado às indústrias criativas. Há quem diga que com o Brexit Portugal se podia aspirar a captar muita dessa gente das indústrias criativas de Manchester, que obviamente para quem a Inglaterra vai ser pequena, para dinamizar a própria cena nacional. O que é que vos parece isso? É só daquelas coisas que se dizem ou há reais possibilidades? Não sei se alguns de vocês querem dizer alguma coisa sobre o assunto. Eu acho que é uma faca de dois gumes, na verdade. Por um lado, Portugal tem uma relação de escala que é muito interessante para qualquer criador, porque é um país pequeno, médio, onde tudo é muito fácil, de alguma forma. A acessibilidade aos equipamentos não é assim tão complicada, sobretudo se houver financiamento exterior, mas ela traz problemas também para a própria realidade nas cidades. A primeira parte das pessoas querem, por isso agora também os Golden Visa já mudaram, portanto já não vai ser possível investir em Lisboa ou no Porto, mas sim fora destas duas cidades. Isso traz uma pressão também muito grande para os modos laborais e vivenciais da cidade. Os artistas hoje em dia, como ganham pouco, não só já partilham casas, como as próprias casas já são os seus próprios escritórios, etc. Portanto, há uma alteração dos regimes laborais que, com toda a efervescência que pode acontecer destas mudanças dos players artísticos na cidade, como já aconteceu em Berlim, pode também dificultar de alguma forma esta precarização e esta dificuldade em viver nestes sítios que, infelizmente, ainda são essenciais para os artistas, Lisboa e Porto, uma vez que a maior parte da atividade está concentrada aí. Obviamente que toda a pluralidade é muito importante, como é a pluralidade não só de artistas de Manchester, como artistas cabo-verdianos, angolanos, etc. E, portanto, tudo isso deve ser abraçado, mas ao mesmo tempo deve haver uma cautela, e isso é a cidade que também tem que organizar de alguma forma, uma cautela para que possam coexistir estes modos vivenciais e estes modos presenciais nas próprias cidades. Portanto, é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa má. Por isso é que está uma presidente. Eu tenho ouvido falar imenso nas visitas pelo interior do país, da percepção que as pessoas têm das oportunidades que estão a perder por não se investir, por exemplo, nas sinergias transfronteiriças. Claro. E é evidente que a cultura poderia ser outra das áreas onde, obviamente, essas sinergias teriam imenso. E o Interreg tem algumas linhas de financiamento que têm possibilitado trabalho conjunto. Mas em relação à sua pergunta, eu diria o seguinte: é muito importante nós sermos capazes de atrair essas indústrias culturais se não for numa relação de subserviência, ou seja, se não for apenas para dar espaços bonitos e palácios bonitos e criados de mesa e alojamento. Ou seja, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de incorporar artistas e técnicos e criadores portugueses nessa rede. Não sermos apenas um espaço de acolhimento barato e bonito, mas sermos parceiros do pleno direito. E, portanto, se a montante nós não desenvolvermos a capacidade de produção portuguesa, é muito difícil que possamos ter essa qualidade de interlocutor de pleno direito, não é? Sim. Não sei, Cláudia, se há alguma chega? Não tenho nada a acrescentar aqui. Né? No fundo, sim, eu ainda hoje refletia no país da Web Summit, fazemos aí todo esse folclório, e não digo que seja mau em si, mas depois temos outras contradições, por exemplo, temos um boletim de voto com um senhor, em primeiro lugar, que ninguém sabe quem é e que não vai contar para nada. Há, assim, umas coisas absolutamente contraditórias neste país, não é? E, sim, não vale a pena estarmos a pensar que vamos ser grandes receptores de indústrias criativas da Grã-Bretanha se depois só servimos para essa a intervenção passiva a que o Rui rejeitava com razão. Eu não sei se há algum outro aspecto. Eu não sou uma pessoa do setor da cultura, sou uma das beneficiárias do setor da cultura, não tanto quanto eu gostaria, porque com a vida de cão que levei nestes 15 anos no Parlamento Europeu,
tenho a percepção de que perdi imensa coisa, perdi até contacto. Eu tinha um pai que era amigo dos artistas, como nós dizíamos, e que me levava ao teatro. Houve um dia em que eu fui ao teatro, comecei pelo Gerifalte, no Trindade, às 11 da manhã, depois fui ver uma peça na Estufa Fria, e depois ainda fui a outra peça, e à noite acabei no Teatro Luzia Maria Martins, e era uma peça para 12 anos, eu ainda não tinha 12 anos, mas o meu pai levou-me na mesma. E hoje tenho a sensação que, por ter estado estes 15 anos entre cá, enfim, para além da minha carreira diplomática, mas estes 15 anos entre cá e lá, e não ter tempo exatamente sequer para consumir cultura. Eu poucos filmes vi durante estes anos no Parlamento Europeu, precisava de todo o tempo para trabalhar, para estudar, e portanto só via filmes quando tinha voos intercontinentais. Parece mentira, mas é verdade. E portanto tenho a sensação que tenho imenso para recuperar, para ir à procura. E naturalmente que podendo ser eleita, fazer a diferença pelo setor da cultura, será um privilégio e será um extraordinário benefício para o país e para todos nós. Muito obrigada. Ana, deixa-me só acrescentar uma coisa por causa do que está a dizer. É que há uma característica maravilhosa na arte, é que a arte é eterna, e essa sensação de que perdeu é uma sensação errada, porque precisamente nós trabalhamos para algo que transcende a própria humanidade, que é algo eterno. O cinema fica para sempre, felizmente muitas peças de teatro ficam filmadas, as peças estão escritas, a arte é eterna e não se pode quantificar de outra forma. E note bem que incrível a memória que tenho de algo que aconteceu há tantos anos, como essa ida com o seu pai, que ainda hoje tem ecos dessa memória. Portanto, a cultura de facto é qualquer coisa muito, muito que entra em contacto com o nosso mundo interior e que não podemos, reger-nos pela mesma forma como nos regemos noutras áreas. Olha, deixa-me dar uma coisa rápida. Eu estava a lembrar do lema da candidatura à presidência do Dr. Mário Soares, na presidência um amigo. E é isso que nós queríamos revisitar. Nós sabemos que consigo vamos ter na presidência uma amiga da cultura e uma amiga das pessoas da cultura, e é com isso que nós contamos. Sim, senhora, muito obrigada. Também quero acrescentar uma coisa, que é um desejo que o Presidente diga todos os anos, para além de boas festas, Feliz Hanukkah e todas as celebrações existentes e que fazem parte da historiografia do património português e que muitas vezes são postos de lado de acordo com aquilo que é uma religião preponderante, etc. E isso é cultura também, é lembrar todos os dias que o retrato do Presidente não é no final do seu mandato, mas é todos os dias há um retrato por fazer e que é múltiplo e que deve contemplar a diversidade. A diversidade começará logo por nós começarmos a dizer a Presidente. Exatamente. E que seja simbólico que a sua primeira... uma grande diferença. Sim, e que seja simbólico que provavelmente a sua primeira conversa online do ano foi sobre a cultura e portanto isto que seja uma metáfora também para a sua agenda. Sim. Muito obrigada a todos por terem aceito participar, Cláudia, André e Rui. Muito obrigada a muitos outros amigos e amigas que me têm mandado contribuições e com quem até já tive outras discussões não públicas sobre cultura e que me permitiram tirar o maior proveito desta discussão, que foi certamente seguida por muitos outros portugueses e portuguesas também preocupados com a cultura e a não querer desperdiçar o extraordinário potencial que nós temos se acarinharmos devidamente a cultura e os seus agentes. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Bom ano. Obrigado. Bom ano também, mais uma vez. Até breve.